Alô, Márcia, o programa já está no ar. Alô, Márcia. Cumprimenta a nossa audiência, então, Pintaúde. Não, eu vou primeiro fazer uma advertência ao nosso convidado. Mas é uma advertência. Vai começar tratando o nosso convidado, sim. Não, sabe que a gente... Alexandre Gadré, a gente se esforça aqui para tratar mal os convidados. Não, tu fala por ti. Ainda não conseguiram, então. Não conseguimos. Não, eu preciso fazer uma advertência ao Alexandre Gadré, nosso ilustre convidado do marketing e ou propaganda de hoje, por tua culpa. Não podia ser uma crítica assim, de graça ao Alexandre. Tinha que cair em cima de mim. Não é por tua culpa, eu falei errado. Por mérito teu. Okay. Que como o Alexandre Gadré é presidente de uma rede minimamente mais poderosa que a EO, minimamente mais poderosa que a EO, minimamente mais poderosa, tá? Né? E nós temos aqui nessa mesa a melhor jornalista do business, do jornalismo corporativo. O que eu quero prevenir, não é advertir também, falei o verbo errado. Eu quero prevenir o Alexandre que se depois, ao final do programa, tu tiver interesse em contratar a Márcia, tá? Os direitos, a multa rescisória é igual a do Everton, 40 milhões de euros. Então esse teu minimamente... Ele só faz isso porque é bom estar prevenido. Não, então eu acho que esse minimamente mais poderosa do que a EO não vai adiantar para a rede contra 40 milhões de euros. Eu acho que também vai ser um exagero, né? Mas considerando que a EO aceita verbas inferiores a R$1 milhão, eu acho que está de acordo, né? Eu acho que está proporcional. Inclusive, nós acrescentamos agora a essa frase o seguinte: não refutamos permutas e fazemos bons olhos para as parcerias. Muito bem. Aliás, falar em parceria, o senhor não tem um negócio para falar aqui que o senhor disse que é... Cumprimentar a nossa audiência. Cumprimentar o quê? Não, cumprimentar o senhor Alexandre. Alexandre Gadré. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um marketing e ou propaganda, hoje com a visita ilustre do presidente da Rede Pampa de Comunicação. Nós já saímos com uma vantagem... Alexandre Gadré está no estúdio conosco, veio nos presentear com a sua presença. Agora tu pode começar a falar. Não, eu ia dizer para te ver como a gente já tem uma vantagem em relação a todas as rádios do seu Gadré, tá? Nós podemos dizer agora, às 13 e pouco... Mas explica então para o Gadré por que a gente pode falar bom dia, boa tarde, pois é isso que eu vou dizer, tu não deixa eu falar. A gente diz bom dia, boa tarde, boa noite. O REC, por exemplo, de manhã não pode dizer isso. Não pode. Tá? Porque... Até pode, porque tem os aplicativos. Mas o foco também. Tá offline, né? O foco, o nosso não. O nosso, assim, a gente nesse momento está na Turquia, no Japão, está em Dubai, daqui a pouco tu vai ver. Está em Camaquã. Em Camaquã, em Tupaciretã. Isso aí. Isso. Está em Gravataí. Em Gravataí. Estamos... Eu quero incomodar o Alexandre com a primeira pergunta, que é uma repetição que deve ser um saco para ele. Quantas vezes ele já deve ter contado isso, porque o pai dele é quieto, é um homem... Low profile total. Faz mais ou menos 15 anos que eu tento entrevistar o seu Otávio e não consigo. Eu acho que poucas pessoas tiveram habilidade, competência para arrancar do Otávio a história do início da rede. Antes da gente falar de assuntos mais atuais e da vida profissional do Alexandre... Mas tu promete que deixa o nosso convidado falar? Ele vai falar, não, porque é uma história interessante. Tá? Como começou a rede? Eu sei 2 linhas. Seu Gadré vendeu um Carmanguia. Alexandre, microfone é teu. É verdade, é verdade. Ele começou na comunicação realmente muito jovem, acho que com um pouco mais de 10 anos, 12 anos talvez, como locutor mirim de um programa, e ali ele pegou gosto pela comunicação e ficou muito entusiasmado com aquela força, o poder, em especial naquele momento onde tínhamos menos opções de veículos de comunicação disponíveis, então era ainda mais fenomenal o impacto que gerava aquele trabalho. E ele, a partir dali, se encantou com a comunicação e foi como locutor durante muito tempo. E, através de uma agência de propaganda, Real Propaganda, ele começou a se capitalizar para poder conseguir financiar os seus sonhos. E ali, com um pouco mais de 20 anos de idade, junto com o Carmanguia, mais suaves prestações, ele conseguiu conquistar a primeira emissora de rádio, que era a Rádio Caiçara. Onde a música não para. Hoje, onde a música não para. Naquela ocasião, a Rádio Caiçara ela não tinha nem 250 watts de potência. Lembrando que uma lâmpada de casa incandescente tem 100 watts de potência. Então, imaginem o poder de repercussão que uma rádio teria com 250 watts. Numa situação muito delicada, ele conseguiu absorver a emissora nessas condições e, através de
do mais importante, que é de uma programação competitiva, conseguiu dar um sucesso de audiência nunca antes visto, pelo menos nas condições da época. E sempre foi ali? Não. Onde é que ela começou? A Rádio Caiçara, ela começou justamente na região das ilhas, que era difícil não termos o estúdio deslocado da planta transmissora. Então, realmente, era um desafio. Que vale a gente ter mais idade, mais experiência. Eu sei onde a Caiçara começou, tu não. Inclusive, a gente passava por ali e dizia, olha a Caiçara ali e tal. Então, porque eu sou muito jovem. Mas tu vê, tu fica me anarquizando. Tu é a cota de antiguidades desse Tu fica programa. me anarquizando que eu sou velho, que eu sou preferencial. Cota de antiguidade, para. Tá vendo como tem vantagem? Eu sou a cota de deficientes, tu é a cota de Tu sabia a história do Caramanguia? Deixa ele terminar a Não, história. ela está na cota jovem. Ela está na cota jovem. Jovem e deficientes. Deixa o nosso convidado falar. Deficiente? Não. Sim, eu não ando de muleta. Deficiente física. Ela quebrou esse pé só para aparecer para mim, tu sabia? Muito bem. Para os nossos ouvintes e telespectadores, as emissoras AM elas precisam estar em lugares alagados. Então, por isso que era na região das ilhas, porque as emissoras AM usam esse alagado da região como ajuda na propagação. E como não existia condição técnica de ter um estúdio fora do local da planta transmissora, então, realmente, a emissora era junto com o lugar do transmissor. E a partir de um certo momento, claro que as coisas começam a evoluir, tanto tecnicamente quanto economicamente, e a sede da emissora passa para o centro de Porto Alegre por um bom período. Daí depois, com o crescimento tanto da audiência quanto da receita, quando começa a virar um sucesso comercial, outras emissoras começam a ser incorporadas, agregadas, e hoje nós temos 18 emissoras de rádio, 4 emissoras de TV e mais Jornal Sul Digital, onde compõem desses quase 50 anos de trabalho uma trajetória muito bonita. Então, começando exatamente no microfone, como nós estamos agora, trabalhando com publicidade através de uma agência de propaganda e conhecendo, entendendo até daquilo que ajuda a vender, que faz vender, e assim a gente consegue exclusivamente da comunicação fazer com que a Rede Pampa tenha tido esse sucesso que nos trouxe até aqui. Então, por favor, aprende com o Alexandre Gadré a ser uma pessoa que sucinta e que dá todas as informações necessárias. Tu tá vendo? Ela disse que eu falo demais, que eu atrapalho. Ela já várias vezes, durante vários programas, que eu fui louco, não deixava eu falar. Vê se pode. Para de falar, viu? É que eu já te expliquei por que eu não paro de falar. Não, eu já te expliquei várias vezes. Primeiro, porque eu sou muito curioso. E segundo, porque eu tenho uma boca cheia de palavras, entendeu? Ela tem que, né? Ela transborda. Tem que contê-las. Não, ele não consegue, transborda. Mas eu queria perguntar para ele. Vai. Eu posso ter, então, expectativa que com o início aqui da EO, eu um dia chegue a Otávio Gadré, então, ter 18 emissoras. Olha aí, começou. Considerando que Roberto Marinho começou a Rede Globo com mais de 60 anos, eu acho que dá para ter muito mais. Olha aí. Eu acho que foi me entregar. O sucesso já existe, pode ser ainda maior. 60. Porque, não, 57. É 57. 57, tem quase grande. 60. Quase 60. E acho que até bem nesse ponto, acho que hoje é muito interessante porque até então, para uma empresa como a Rede Pampa ou como qualquer outro concorrente e co-irmão do nosso mercado de comunicação gaúcho, sempre foi necessário um trabalho muito grande de capitalização para que se tivesse uma planta transmissora, uma distribuição de jornal enorme, para que se conseguisse fazer com que a sua informação chegasse ao maior número possível de pessoas. E hoje a realidade é completamente diferente. Nós estamos num mundo onde uma pessoa sozinha, um creator, um digital influencer ou uma pequena empresa com algumas condições possa ser o destaque e conquistar o mundo. É só uma questão realmente de ser relevante para um determinado público e ter clareza na sua proposta. Toda a construção da rede, da Rede Pampa, tem algum sinal do Otávio, sempre. Sempre. A cara que a Caiçara cresceu tendo a cara que teve, sempre e tal. E aí, eu lembro, quando o Ossu ainda era impresso, também era ele que se intrometia lá e que tinha ideias, por exemplo, aquela ideia de botar as moças na rua fardadas e tal. Muito bem fardadas. Que funcionou legal pra caramba, né? Despertou, abriu, chamou atenção pra caramba. Aquilo também tem a participação dele? Sem dúvida. E aquilo, como muitas coisas que o Jornal Sul proporcionou, e até talvez em outros veículos nossos, em outros momentos, contribuiu muito para o meio, porque no momento que chegou o Sul, lá em 2000, com
edição 100% full color, em alta qualidade, e com muitos colunistas, muitos conteúdos, os outros concorrentes, além de ter nascido o Diário Gaúcho a partir dessa possibilidade da chegada de um novo jornal, ou seja, a população tinha ao seu dispor mais um título, chegou depois o Metro também, e nós conseguimos fazer com que os outros concorrentes se esforçassem para melhorar. Então, nada melhor do que a saudável concorrência para fazer com que cada um se esforce mais para ocupar o seu espaço. A Grenal, o tempo todo, desde que ela surgiu, os comunicadores, eu acho que talvez seja o veículo no qual eles mais enfatizam essa participação do Otávio, de dizer que o nosso amigo que faleceu há pouco tempo, o Ricardo Vidarte, Sim. é um que enfatizou várias vezes, tá? Que ele não queria bazar o dele, né? Mas enfim, ele se expressava dessa forma, que ele não acreditava e tal, que hoje ele tinha que se render, que o Otávio teve essa ideia, e outros, né? Que estão lá ainda, ou que já saíram de lá, enfatizam isso, né? Então tu vê, ele começou lá com a Caiçara, tendo uma ideia criativa, e continua agora nos anos 2000, tendo ideias criativas, e hoje criou e está solidificada. A Grenal seguramente deve ser... É a segunda no ranking das esportivas. É um fenômeno, né? Um fenômeno. E o crescimento dela, o tempo, né? É um tempo curtíssimo. Curtíssimo que a rádio emplacou, né? E nós temos, acho que, uma clareza muito óbvia de que nós temos que ter um objetivo bem definido para cada veículo que nós atuamos. Até talvez a força de grupo permita isso, porque se nós tivéssemos apenas uma rádio, nós íamos ter que tocar sertanejo, tocar música adulta qualificada, falar de futebol, falar de notícias, porque nós não teríamos outra condição. E isso a gente vê que acontece muito, principalmente no interior, né, onde poucas emissoras têm essa missão de levar informação e entretenimento. A gente percebeu isso esses dias, eu e o Jefferson fizemos uma rápida pesquisa sobre webs, tá? E elas são todas, assim como tu está falando, a web, que é líder de audiência, é uma rádio Pelotas, é só música nativa, a outra é só isso, só isso. Nós aqui, a gente está tentando ter, a ideia eu já tive, né? Mas a gente está tentando implementar uma rádio web comercial com uma grade diversificada de programas. A gente tem esse programa aqui que fala de marketing, nós temos um programa de agronegócios, a gente tem um programa de pet, mais ou menos. A gente está tentando... De esporte. A gente está tentando fazer uma grade como se fosse uma M, uma FM, uma coisa assim, né? Mas com uma rádio, que é o que vai acontecer daqui a pouco, né? As redes tradicionais, elas têm ainda um pouco de dificuldade ainda de conviver. A gente percebe quando a Grenal está com a audiência lá em cima num jogo, entra a Voz do Brasil, os aplicativos, porque é outro público, né? Não corresponde na mesma proporção. Né? Não migra, né? Mas no caso da Grenal, a gente tem a grata... Está crescendo, não é? Que na web, às vezes, a gente tem mais ouvintes do que efetivamente no ar. Então, isso é um maravilhoso sinal. E é bem o que falaram, né? O ouvinte em Brasília, o ouvinte em Nova York, o ouvinte na Europa. Quem quer saber de dupla Grenal, para pensar um segundinho. Onde é que eu vou saber de dupla Grenal a qualquer momento do dia ou da noite? Rádio Grenal. Então, essa clareza... Vou pegar o gancho desse fenômeno que é a Rádio Grenal, porque uma das coisas que eu tive o prazer, inclusive, de fazer uma matéria Muito especificamente obrigado. Essa entrevista aqui é um prazer só, né? Com licença. Só um prazer é mais caro. De fazer uma matéria específica sobre a Rádio Grenal, né? A gente escolheu a Rádio Grenal para estrear uma sessão nova lá no... Estrear uma sessão nova é ótimo, mas estrear uma editoria no Coletiva, que é o Por Dentro. E uma das coisas mais enaltecidas é a interatividade, né? É impressionante a interatividade que a Rádio Grenal engaja no seu público. E aí, por falar em audiência, por falar em interatividade, vamos cumprimentar a nossa audiência, Pintaúde. Sim, senhora, isso é uma tarefa tua. Cadê o papel para ler depois? Estão conosco, ligado, Júlio Rita, Celso Finkler, Beatriz Bia, Carola Luz, Maurício Tavares, Dalo Gonçalves, Fábio Maiser da Rosa. Tem um recadinho aqui do Cepé de Los Santos dizendo: o doutor Gadré, assim como a doutora Sandra, foram meus contemporâneos no Julinho e companheiros de gincana Ipiranga. O Alexandre nem pensava que iria nascer. Verdade. Só. O Ângelo Calabrese também. A Vera Verinha está conosco. Quem mais? O Felipe Machado.
Biel Tomás Vídeo. Cumprimenta as pessoas agora. Todo mundo Tu que eu não li deixa? agora. Hoje eu posso? Hoje tu pode. Hoje pode. Hoje pode. Porque Vai falar de quem? Não, deixa eu ver. Eu não conheço nenhum desses aqui que tu falou. então tá. E o aniversariante dá para cumprimentar? O aniversário... Vou cumprimentar, não, vou cumprimentar o CEPE em nome de todos. E o Roger Joplin também tá dizendo boa tarde. O CEPE, mandar um abraço pro CEPE de Los Santos. O CEPE, por exemplo, é um cara que entende muito de rádio, né? O CEPE ainda deve estar aí no patamar dos melhores produtores, criadores para rádio. Tu conhece o CEPE? Não. O CEPE foi... Hoje ele tem uma outra empresa, chamada, ele administra a Fonfon, mas ele foi muito tempo, junto com a Ginga do Garay, nós temos que trazer o Garay até aqui, já combinei com ele, o CEPE já esteve aqui, ele foi assim, praticamente durante muito tempo, a melhor produtora de material, e tinha muito a ver, que nem o Otávio lá no grupo, lá na Rede Pampa, o CEPE, por causa do talento dele de fazer vozes e coisas assim. Então, uma série de trabalhos que fazem parte aí da história do rádio. O CEPE deve seguramente vamos adorar falar de rádio. marketing ou propaganda? Não, primeiro nós vamos falar do Iguaraçu. Não, errou. Vai de novo. Tenta de novo. Não tu acertou fora dos microfones. É que eu fiquei Vai de novo. Não é Iguaraçu? Não. Iraguaçu. Aí? Iraguaçu. Isso aí! Puta, mas nem é tão complicado, eu não sei. Eu acho que eu sou uma anta mesmo. Iraguaçu. A tua mãe concordaria nesse Minha caso. Minha mãe concordaria. Tu sabe que eu falei já e continuo e vou falar muito tempo aqui. Minha mãe não gostava de mim, cara. Vê se pode um troço desse, é um absurdo. Mas que mãe desnaturada é essa? Não sei. Eu acho que ela tinha um jeito todo especial de me enxergar no planeta. Sabe que ela deve ter sido a única mãe desde que existe o planeta Terra que só foi fotografar o filho aos 5 anos de idade, porque sabe por que ela não me fotografava? Ela dizia que eu era muito feio. Eu já vi cada nenezinho horrível, mas aí as pessoas, por gentileza, estão ali com ele. Ai, que criaturinha ali. E sincera, ali. Né? Também é sincera. Nossa, muito, né? Sincera. Cara, ela me botou no planeta desse jeito e foi embora me tratando assim. Quando ela estava hospitalizada, se fez uma cota de horas lá para cada filho cuidar um pouco dela. Quando eu fui cuidar dela, ela me detestou lá. Ela abdicou. Abdicou. Ela dizia, chama quem? Qual das... Chama a Dalva, minha irmã mais velha. Dalva. Minha irmã mais velha é a Dalva, que ela tinha preferência, que a Dalva, não sei o que e tal. Aí eu fiquei 6 horas no hospital e as minhas irmãs tinham me deixado as instruções. Se a mãe fizer isso, pede isso, chama a enfermeira. Tudo que eles tinham medido para fazer, eu ofereci, tentei. A minha irmã deveria chegar às 7 da manhã, às 6 horas eu desisti. Porque ela dizia, tu é um inútil, chama a tua irmã mais velha. É sempre assim. Mas graças Amor de mãe é algo tu sabe que impressionante. Tu sabe que eu tomei tanto nas orelhas dela, assim, inclusive ela curou minhas orelhas. Eu tinha as orelhas de abano quando era criança, ela me mandava para o colégio com esparadrapo. Tá? Eu acho que eu também devo ter sido um dos primeiros que conheceu o bullying no colégio. Tá? Mas por que eu falei da minha mãe? Ah, por causa do aniversário do teu pai. Por causa do aniversário do seu Farias. Não sei qual é a ligação que tem, mas também não. Meu pai me ama. E ele não me acha feia. Não, mas a minha mãe... E ele também não diz que eu sou inútil. A minha mãe me amava. Eu muito pelo contrário, ele te levanta, né? Muito pelo contrário. Inclusive, eu acho que ele exagera nos elogios. Tipo tu, assim, né? Vocês competem com a rasgação de seda comigo. Cada um quer elogiar mais a ti. Não, mas eu tinha que prevenir, porque o Alexandre vai ficar de olho em ti e tal. A multa rescisória é 40 milhões de euros. Ah, de euros. Euros. Impossível sair daqui como o Everton. Grande, hein? Grandona. Alexandre, agora fala um pouco. Tu começou há quanto tempo lá na rede? Eu comecei ali pelos 14, 15 anos. E a partir dos... Ontem. Eu tenho 41. Então, foi importante, acho que um começo cedo, porque com certeza pude aprender muito, já trabalhei em diversas áreas da empresa, Me diz uma coisa, uma curiosidade que eu tenho sempre com pais bem-sucedidos e os filhos. Tu foi, o teu pai te levou para lá e tu gostou daquilo ali? Tu quis ficar no meio? Eu gostei, mas porque eu não fui forçado. Então, isso é uma coisa importantíssima. Uma coisa é o pai obrigar, não, tu vai precisar trabalhar aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não, porque a gente vê um monte de gente frustrada, que assim, o pai é um médico bem-sucedido e ele fica todo orgulhoso se o filho for isso. E assim, e aí tem um monte de gente frustrada. Às vezes o cara não quer ser médico, quer ser carpinteiro. Mas eu acho que aí às vezes é por excesso de pressão, né? Então muitas vezes... Não foi o teu caso? Não foi o nosso, nem o meu e nem de nenhum dos meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos, todos trabalham lá na PAN. Todos trabalham lá, né? E nenhum teve esse tipo de pressão e obviamente a gente percebeu que... Tu és o filho mais velho? Eu sou o terceiro na linha de etária, né? Sei por que ele te escolheu para presidente, porque tu é o mais bonito de todos. Olha, eu acho que a minha irmã Cristina
Cristina trata muito melhor. A Cris fica... não dá pra competir, né? Minha irmã Fernanda, minha irmã Cristina... Tu não vai querer que eu relembre pro Alexandre em que fase da minha vida eu estou depois que eu conheci o Orestes, né? Ai, não. Para. Não me faz passar vergonha. Como passar vergonha? Deixa ele terminar de falar. Mas ele tá falando. Não, tu viu como ela faz para comigo? de interromper. Siga, por favor. Onde é que eu estava mesmo do trabalho, né? Isso, começasse com 14, 15 anos. Isso, e o legal, que eu acho que é muito importante, tendo em vista que é uma empresa familiar e que, obviamente, todos nós teríamos responsabilidades cada vez maiores dentro da empresa, é conhecer as diversas áreas, né? E conhecer realmente lá de baixo, né? Então, eu trabalhei em produção tanto de TV quanto de rádio, trabalhei em gravações de comerciais, trabalhei em produção de vinhetas para TV, trabalhei com produção de conteúdo, trabalhei na implantação depois do nosso Jornal Sul Digital, trabalhei na parte de TI. Então, me sinto... Nossa. Até minha formação é de engenharia, então também até tinha uma tendência mais para a área tecnológica. Fui para a área comercial, então acho que consegui ter uma noção muito boa de todos os ambientes que a nossa empresa precisa de talento. Uma série de pessoas, outras não entraram e tal. E tem um capítulo que eu botei lá, Nelson Sirotsky. Pois o Paulo Sérgio pegou e disse, puxa saco mesmo. Aí eu não ia explicar para ele que não tinha a ver. Tinha a ver, sabe com o quê? Com ele e o Túlio Zamin, que foi presidente do Banrisul, tem a ver com isso que tu fazes bem em nome da rede, que é essa coisa de relacionamento. Eu só botei o nome do Nelson, porque o Nelson, acho que umas 5 vezes que durante a ascensão dele, no melhor período dele como dirigente da RBS, tá? Tu ligava para ele, ele te atendia. Tu ligava para ele, te atendia. O Túlio Zamin, presidente do Banrisul, pela mesma razão, todas as vezes, ele não tinha nenhuma proximidade com o Nelson, até sim, porque eu sou uma agência de propaganda e tal, mas o Túlio Zamin não. Tu sabe que ele me disse, recebeu um dia, sabe para que lá? Para me ouvir discutir sobre os juros do Banrisul, que eu achava equivocada determinada coisa assim. Me lembra até o porquê, né? Na tua agência, tu percebeu um problema e foi lá o presidente questionar. O presidente do... Não é porque é presidente do Banrisul que fica diferente, não, mas ele não é do dia a dia dele. Recebeu um cliente do Banrisul, da agência 0077, a melhor de todas, tá? Para ouvir o cara reclamar do júri porque tinha me cobrado uma taxa, porque não sei o que. Ele teve paciência, agendou com a secretária. Pô, isso não é uma coisa corriqueira. Então eu achei que aquilo merecia lá, Túlio Zamin, como capítulo. Quando eu fui levar o livro para ele, eu já dei aberto no livro, acho que ele nem entendeu por que ele estava ali, porque o texto não tem nada a ver com o título. Mas, é um livro diferente. Não me surpreende, Pintaúdi, não me surpreende. É um pouco complexo. É um pouco complexo. Um pouco complexo. Eles me pediram lá no coletivo um texto, eu fiz, e aí uma pessoa, não me lembro quem, ela disse, eu li o texto, mas é um pouco complexo esse teu texto, né? Só na cabeça do Pintaúdi funciona. É. Mais gente online conosco, o Adilson Macena, o Edson Vara, o Luiz Felipe Motim, o Milton Reinaldo, o Nilton Bento, teu amigo Nilton Caos, Bento. O Flávio Dutra também está conosco. A Carola Luz dizendo, fala Pinta, boa, Márcia. O Flávio Dutra não gostou que eu critiquei o Davi Coimbra. Ele foi lá para um outro espaço dizer, Davi, a tua coluna está muito boa, porque eu disse que estava uma merda a coluna dele. Ah, ele não pode elogiar porque ele quer, só não, porque tu como a gente é criticou? amigo, ele foi delicado, ele não quis entrar ali e bater boca, mas como ele é um cara educado. O Gilberto Siebenberg. Olha o Gilberto está conosco. O Dalo Gonçalves, o Fábio Macedo da Rosa, acho que eu já falei, o Felipe Machado, o Percival Perfeito, o Egídio Portela. Perfeito. A Natália. Será que esse é melhor que tu? Viu? Mas não, né? Impossível. Não, que ele é perfeito, eu não, né? Eu sou só muito boa. A Natália Você é mais Miller melhor do que boa. E Davi Copa Jordão. Posso eu fazer uma pergunta agora ou tu vai continuar dominando a entrevista? Tu falou, né? Não pediu a semicolcheia? Não, porque tu não estava falando, eu só posso pedir uma semicolcheia quando eu tiver que interromper. A gente tem um código aqui, Alexandre, quando quiser interromper um dos dois, tu pede uma semicolcheia. A gente fala aqui, então, Alexandre, sobre o mercado do marketing e ou de propaganda e comunicação como um todo. Como é para ti, engenheiro, trabalhar neste mercado de comunicação desde muito cedo e pior, né? Não sei se é pior ou melhor, mas ele escolheu trabalhar. Melhor. Não foi, se ele tivesse dito, não, eu fui obrigado pelo meu pai. Ele escolheu. Não, começou com 14, estava passando por todos os degraus lá, foi fazer engenharia e ficou na empresa. Não, e voltou para comunicação. Voltou não, né? E permanece na comunicação?
Virou presidente. Vamos deixar o Alexandre explicar essa história. O legal é que na engenharia a gente aprende um raciocínio lógico, a desenvolver um raciocínio lógico acima de tudo. Só que na vida nem sempre tudo funciona na lógica, né? Até as decisões de compra, as decisões de consumo, elas são Isso é tão muito verdade, mais Alexandre. na emoção É tão do verdade que na lógica. Eu sou um sucesso na propaganda. Então, o grande desafio é essa dualidade aí de lógica com a razão com a emoção. Mas eu acho que também a engenharia me ajudou muito nessa questão de gestão, de trabalhar com muitas frentes, apesar de a gente sempre estar querendo abraçar mais do que a gente consegue, mas com uma boa estrutura, com uma boa equipe, com um bom time e cada vez melhorando mais, a gente consegue desenvolver bem essas tarefas. E na comunicação, eu acho que essa base técnica foi muito importante, aliada com essa parte de relacionamento conquistada, talvez até com muito aprendizado com o próprio Paulo Sérgio Pinto, muito até com meu pai mesmo, apesar de ele hoje não estar tão exposto, mas ele sempre fez um trabalho muito proativo de se inserir tanto no mercado publicitário quanto no mercado anunciante. Então, eu acho que consegui absorver um pouquinho de cada dessas frentes e dessas pessoas que eu pude acompanhar a jornada e que acompanho até hoje, e acho que consegui fazer uma mistura disso tudo de uma maneira que consegui alinhar um pouquinho da parte da razão e da emoção, da parte de gestão, e hoje, apesar da gente sempre achar que precisa fazer muito mais, e com certeza precisamos, mas a gente consegue ter uma operação saudável, uma operação que consegue crescer e se desenvolver, competitiva e vivendo exclusivamente de comunicação, porque muitas vezes nós temos concorrentes no mercado, sem nenhum demérito, mas que têm outros negócios outras juntos atividades que ajudam a equilibrar as contas e fazer o negócio acontecer. Mas nós, da Rede Pampa, temos exclusivamente trabalhos na comunicação. E por falar em exclusividade, a Rede Pampa é exclusivamente local, né? Então, isso também foi quando eu tive o prazer de retornar na Rede Pampa e aí para fazer a matéria sobre a TV Pampa. Esse também foi tanto que o título lá da matéria foi Fator Local, né? Isso é muito presente entre os comunicadores, entre toda a equipe. Como é que é essa ideia de hiperlocalismo? O principal, acho que, ponto nessa questão de local, até porque nós somos um grupo muito unido, a gestão sempre foi atrelada a meu pai, fundador Otávio Gadré, e nós sempre precisamos e buscamos a independência do ponto de vista editorial, do ponto de vista comercial, e não existe com um parceiro que não te permita trabalhar de maneira livre e genuína, tu ter uma tranquilidade para fazer a tua operação. E hoje nós temos uma programação local que ela é absolutamente transparente e de uma maneira natural, e nós não temos que nos curvar, digamos, a uma rede de comunicação nacional para fazer o que a gente quiser com o veículo que é nosso. Então, nós já tivemos até outras afiliações em televisão, já fomos afiliados ao SBT, à Record, já fomos à Manchete, até no início da operação. Em rádio, nós já tivemos afiliação à Jovem Pan, e nós sempre acabamos um pouco desconfortáveis com não ter ingerência no conteúdo do veículo que é nosso. Com amarras, né? Com amarras. Certo. Mesmo que pré-combinadas, que obviamente foram, claro, mas isso não nos deixa confortável. E com a Rede TV, que é a nossa rede afiliadora, nós temos uma liberdade muito grande que nos permite fazer a comunicação do jeito que a gente acha que os gaúchos gostariam mais que nós fizéssemos, e com isso a gente tem hoje, só na nossa grade ali do finalzinho de noite, ali com o Pampa Debates, com o Jornal da Pampa e o Atualidades Pampa, uma repercussão enorme, e uma repercussão num público altamente formador de opinião, um público que comenta, um público que compartilha, e isso para nós tem um valor fundamental. Então nós temos uma parceria em televisão que ela é muito saudável por isso. Nós conseguimos selecionar o melhor que a Rede TV nos oferece, que uma TV aberta precisa: programas de auditório, programas de entretenimento, conteúdos internacionais, jornalismo nacional e internacional, e conseguimos com uma boa tranquilidade oferecer muitas horas de conteúdo e informação local. O Atualidades Pampa vem crescendo, né? Desde o início, né? Crescendo, e o que acho que nos deixa muito felizes é que a cada momento que nós passamos, nós vamos aprimorando a fórmula do programa. Os próprios comunicadores, eles têm uma afinidade cada vez maior, um entrosamento cada vez maior. Claro que muitas vezes até de conflito, mas um conflito controlado e até
previsto, porque justamente nós precisamos ter posições diferentes para que nós consigamos deixar a exposição dos assuntos de uma maneira mais adequada. Um conflitinho não tem problema. É sempre bom. É sempre no teu caso, sempre mesmo, né? Até porque ele é o gerador de conflito. Exato, por isso ele é o gerador de conflito. Se ele não concordar em conflito, ele tem que sair do programa. Exatamente. Alexandre, a Márcia disse que era para eu ficar quieto e ouvir os convidados, tá? Aí entrou uma pessoa aqui, o Newton Bento, que talvez tu até tenha conhecido, que ele foi diretor, ele é diretor de arte, ele trabalhou nas agências grandes aqui, depois foi para São Paulo. Aí ele entrou e reclamou, disse, não, que história é essa, pintar de ficar quieto? Ele é o caos. Aí um outro dia eu voltei a ser o caos. Aí alguém reclamou. Então que se dane os ouvintes. Eu vou fazer o que eu quero, entendeu? Eu sou o dono daqui mesmo, sabe? Eu sou o dono. A rádia. Tu já explicou? Não explicamos isso. Tia, tu está sendo entrevistada na primeira rádia web. Eu já vi nos outdoors. Isso. Só, não, eu te expliquei aquele dia que eu fui lá te convidar. Te expliquei. Explica para os nossos ouvintes. Olha aqui, ó, que nós já temos... Opa. Mais gente ligada aqui. Entrou conosco o Celso Quitolina, o Jefferson Couto, a Marli Soneman Oswald, a Eliette Santana de Quadros e Rochester Mesquita. Já sei, tu já falou da Eliana antes. Não da Eliana, não da Eliette. Da Eliette, desculpa, da Eliette Mas Quadros. era para outro público, não é para ti. Eu vou falar para as pessoas, viu? Tu fica aqui de policial. Não estou falando para ti. Só metida. É, e aí tu disse para eu falar sobre as pessoas. É para falar ou não é para falar? Não falei que é para tu falar. Tu que gosta de falar dos outros. Antes tu dissesse, ó, tá aqui a lista, fala alguma coisa. Eu falei para te dar oi para nossa audiência, porque hoje tu não quis cumprimentá-los. Oi. Curto e grosso. Eu quero que o Alexandre fale uma outra coisa sobre modernidade. Já falamos do seu Otávio, falamos do início dele até a chegada à presidência. A presidência é com Crase. É com Crase ou não? Sim. Eu fiquei aqui um tempão falando o nome do nosso patrocinador, que é Ivo Pentes, tá? Grande parceiro da Rede Pampa também. E quis me fazer de engraçadinho aqui o tempo todo para chamar atenção mais para a marca do cliente. E eu dizia que eles tinham sempre tubos Tigre à pronta entrega com Crase. E ainda frisava isso. Depois de eu passar um mês falando isso, 2 meses, me disseram, não tem Crase, é sem Crase. Passou dando um atestado de burrice. E consistente ainda. E repetia e dizia para os ouvintes, olha, a pronta entrega com Crase. E tu não me corrigiu nenhuma vez. Aproveita e conta para nossa audiência. Fala um pouco mais sobre o nosso patrocinador master. O Ivo Pentes é uma coisa tão bonita que nem a construção da rede pelo Otávio. Ele fundou a empresa em 1956, está com 90 anos, continua trabalhando. Tá? Exemplo. Não abre mão, claro, não faz o período inteiro, mas ele está lá o filho dele também, que é o que, como tu assim assumiu mesmo, mas ele continua trabalhando e ele fica até tipo 4, 5 horas, não abre mão do trabalho, e ele foi o primeiro empresário da área, tá, de tubulações que acreditou no tubo plástico. Porque há 40, 50 anos atrás, tu querer, no meio de tubos de ferro galvanizado, introduzir o tubo plástico, não foi fácil o que a Tigre fez. E ele acreditou, tanto que desde aquela época até hoje, a Ivo Pentes é o maior distribuidor de tubos Tigre no estado, sendo que a grande qualidade ele mantém estoque constante. Porque, claro, o mercado vai se alterando, tal. Hoje é complicado o capital para te manter estoque e tal. Então, muitos concorrentes dele trabalham com consignação, recebe o pedido, manda para a fábrica, mas está sujeito a 10 ou 15. Então, qual é o slogan do cliente? Porque a sua obra não pode parar. Então, o Ivo Pentes preserva muito essa coisa de sua obra não pode parar. Onde fica Ivo Pentes? Mas eu nem terminei de falar a frase. Não, é que tu tá... Mas tu não mandou falar sobre o cliente? Sim, meu bem. Seu Ivo, eu vou parar de falar sobre sua empresa porque a Márcia mandou calar a boca. Mentira, seu Ivo, mentira, eu quero que ele continue. Eu pedi o endereço, não pedi pra te parar de falar sobre o nosso patrocinador master. Mas não é pra eu terminar o texto aqui? Não, primeiro tu diz onde é que ele fica. É na Franklin Roosevelt 849. Franklin Delano Roosevelt. Até o convidado tá fazendo a parte que tu não faz. Como é que era o nome antigo da presidente Roosevelt? Faço a menor ideia. Avenida Eduardo, tu não sabe nada. Eu não sei por que eu te elogio tanto. Quantos anos tu acha eu não sei por que eu te elogio tanto. Tu tem 28, foi o que tu me falou. Vai fazer 28. Vou fazer, não fizer. Vai fazer, 27. Então tem 27. Não, então eu estava falando que o Ivo Pentes... Estoque de todas as vitórias, pronta entrega, sem crase. Ok. Terminou o Ivo Pentes. Fica então e o telefone Presidente Roosevelt.
O telefone agora tu me quebrou. 3343-1122, seu ingrato. Olha aí. Vai gravar aqui depois uma vinheta aqui para o Wilkes. Seu ingrato. Seu ingrato. E a presidente Roosevelt, inclusive, ela tem muitos problemas para estacionar. Isso não é um problema. Tu merece os elogios, sim. Porque a Ivo Pence pede pra gente enfatizar aqui que ele tem estacionamento próprio, grátis. O cara põe o caminhãozinho pra dentro, entra pra dentro. Entra pra dentro, porque o Pintaldi adora entrar pra dentro, né? Ainda bem que ele não entra pra fora. Põe a mercadoria, sube pra cima, põe a mercadoria ali. Exatamente. E vai lá pro seu local de construção lá, porque a obra não pode parar. Chega de Ivo Pence? Não. Chega de Ivo Pence. Então tá. Então voltemos para Alexandre Gadré no marketing e o propaganda. Que eu vou comer. Esses salgadinhos eram para o Alexandre, tá comendo todos eles, hein? Eu disse que eu ia comer pouco no almoço. E eu, como sou visita, eu tô me fazendo de... Daí quando cortar o programa, aí eu... Aí ele vai comer. Então eu tenho que deixar para quando acabar o programa. Eu estava falando, antes de falar no Ivo Pence, que eu queria fazer uma pergunta. Pessoal, não, agora tá assim, já não o bate pilantra, saúde, agora o pilantra resolveu acabar com a minha reputação. O pilantra dando nos teus dedos. Não, eu disse que antes de falar no Ivo Pence, que eu queria fazer uma pergunta mais atualizada para ouvir a opinião do Alexandre sobre essa coisa das rádios AM que vão desaparecer, vira FM, e nós temos hoje, como é o caso da EO aqui, as web. Tá? Como é que tu enxerga esse cenário ali, dessa transformação? Vão desaparecer as FM também daqui a X tempo? Como é que funciona? A Grenal não vale porque ela é um fenômeno. Já é moderna, né? digamos não, assim. Ela já é moderna e já é um fenômeno. A pessoa quer saber, porque eu acho que o gaúcho, eu tenho quase que certeza no que eu vou falar, o gaúcho deve ser o povo mais espalhado pelo Brasil. Tu vai a qualquer lugar, tem alguém lá no Acre, ali para o oeste do Brasil, é tudo gaúcho ali, tudo gaúcho. Verdade. Então eu acho que é o povo mais cigano que tem aqui no Brasil, é o gaúcho. Então os caras têm saudade nos Estados Unidos, estão não sei aonde, querem ouvir saber sobre a dupla Grenal e sobre churrasco, ligam. A Grenal podia incluir só esse tema, além do futebol, falar sobre churrasco. Mas tem um programa churrasco na Grenal, domingos pela manhã. Sim. Então, né? pensamos nisso. Tá? Os gaúchos querem saber, vão nos aplicativos, que já é outro público, né? Não é o público convencional, é o cara do botãozinho que nem que eu ali no carro. Puta, 95.9, 95. De vez em quando... Não sabe gravar ali? Eu já aprendi, mas não só que... sabe pressionar e aí ele grava automaticamente. Na memória? Na memória do rádio. Aquele botãozinho 1, 2, 3, 4, 5... Isso. Não, isso eu sei, isso eu já aprendi. Ela tem me ensinado algumas expressões em inglês aqui, sabia? Outro dia... Ainda que essa jornalista pouquíssimo ou quase nada fala inglês, mas vamos lá. Eu não sei se tu fala inglês, então tu está dando uma admitida, porque eu falei aqui um dia que eu tinha aprendido com Ito Ferrari, tá? Que, como é que era o troço da memória? Como é? Locução mental. Ela disse, Pintaúdi, assim tu vai parecer antigo mesmo, não é? Mas não se fala mais assim. Eu nem me lembro mais. Mental thinking. Não é... Mindset. Outro dia eu também ia falar de uma campanha de um cliente aqui, como é o que dissesse que era? Eu disse, eu vou dar uma palhinha aqui do trabalho do cliente. É um teaser. Ela disse, não é spoiler. Um spoiler. Para de dar spoiler, então. É isso, tá vendo? E teve outra que eu te ensinei? Branding. Branding foi alguma coisa. Não, o que eu te Não, ela tá sempre me corrigindo no ar aqui. Foi briefing, não? Foi? Não sei, foi um benchmark. Não. Foi um mindset de novo. Alguma coisa nesse sentido. Mas, também. Alexandre, fala um pouco desse cenário atual aí e a galera que não escuta nos botõezinhos. Eu posso acrescentar nessa mesma pergunta? Claro. Além da rádio web, a gente tem uma onda muito, muito, muito forte agora de podcasts, né? Sim. Então, on demand. Exato. Então, eu acrescentaria a essa pergunta os podcasts. Bom, começando pelas emissoras AM. As emissoras AM, elas com certeza não estão com a competitividade que originalmente tinham, justamente pela diferença de qualidade de áudio, comparando com FM e até com qualquer outra transmissão web, porque no momento que elas foram concebidas, até o espectro de radiofrequência ele era muito menos poluído e permitia grandes coberturas de distância com um sinal de ondas médias que é muito mais conveniente para o emissor. Obviamente as coisas evoluíram, o FM ocupou esse espaço, a web chegou e as emissoras AM perderam competitividade. Do ponto de vista governamental, se sugeriu uma alternativa de transferir as emissoras AM para o FM nos lugares onde existe espaço para que as emissoras AM entrem, e isso até já aconteceu nos lugares onde as emissoras FM ainda permitiam a entrada de novas emissoras, aquelas do AM foram simplesmente realocadas.
Mas nos lugares, como as capitais, onde o FM já estava completamente lotado, foi criada uma alternativa de uma expansão do dial do FM, que tem muito a ver com a digitalização da TV, porque com a saída dos canais 4 e 5 do sinal analógico para o digital, isso permitiu que o dial do FM fosse estendido, ganhasse um espaço de frequências, e essas emissoras poderão fazer a migração do AM para o FM nesse espaço estendido. O único problema disso é que precisa ter receptor para receber nessas frequências novas. E isso demora muito tempo. Pelo menos demora de implantação. Alguns rádios até já estão prontos para isso, principalmente os rádios que atendem mercados internacionais, até rádios de carros, por exemplo, os carros da Hyundai já estão prontos para receber esse tipo de frequência, mas isso é algo que não é universal. Então, uma chegada de uma nova onda de equipamentos de FM com a banda complementar aí do FM estendido vai demorar muito tempo, pelo menos eu diria mais uns 5 anos no mínimo, para termos. Só que a pessoa não vai jogar o seu rádio velho fora, né? Claro. Esse rádio que está aqui em cima, tu não vai simplesmente rasgar ele, jogar no lixo e esquecê-lo. Então isso faz com que não seja amplamente, não resolva de uma maneira ampla o problema, porque não é de curto prazo e que muito do legado dos aparelhos antigos não vão estar podendo receber essas emissoras. Até por isso, muitas emissoras não fizeram a migração. E aí, correndo por fora, tem a outra questão, que é o acesso à internet e dispositivos móveis, que tem crescido de maneira exponencial, e assim certamente será, o que pode atropelar esse processo. Porque antes de ser interessante daqui a pouco uma migração das emissoras AM para FM, daqui a pouco a universalização dessa disponibilização de conteúdo via web, ela vai ser muito mais prática, muito mais fácil e muito mais acessível para as pessoas do que efetivamente a troca de todos esses aparelhos. Há pouquíssimos anos atrás nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos smartphones. Perfeito. Então a tendência é que verdadeiramente cada vez mais as pessoas tenham acesso a esse mundo de informação que a internet proporciona, e aí as rádios web têm muita vantagem. Claro que vantagem também tem as emissoras tradicionais, que obviamente souberem aproveitar, devem estar sabendo aproveitar agora isso, para justamente levar o seu ouvinte do mundo offline para o mundo online, acompanhando o seu conteúdo. E por isso que nós entendemos que a clareza na proposta ela é muito importante. Eu não preciso pensar que a pessoa que quer saber de Rádio Grenal tem que sintonizar a Rádio Grenal. Eu preciso saber que a pessoa que quer saber de dupla Grenal, ela precisa em qualquer lugar do mundo me procurar no Google, me procurar nas redes sociais, onde o telespectador e o ouvinte estiverem, nós precisamos estar. E por isso a gente tenta dar essa clareza na proposta de cada veículo nosso. Mas ainda é bem claro, né, que até determinada faixa etária vai para o botãozinho. E aí Sim. muda o público que vai mexer de outra forma, pelo aplicativo ou coisa assim. E nós vamos continuar sempre, enquanto tiver um ouvinte sintonizado na FM. Mas não seria Também. A gente escuta, por exemplo, a Grenal chamando para a jornada. Nossas 150 e tantas rádios, não sei o que, em Vacaria, em Carazinho, não sei o que. Quando simultaneamente a própria Grenal está lá, Isso. se o cara quiser ir no aplicativo. Isso. Então, as emissoras que estão já estabelecidas há bastante tempo, como as da rede e de outras, e as do interior, elas ainda parece que têm um pouco de receio de arrombar a porta e botar, por exemplo, imagina se tu tem na tua rede lá, temos a Rádio Grenal e a outra assim, tal, e a rádio web ou faz parte da nossa rede. Não ajudaria nessa transição? Claro, quanto mais parceiros nós tivermos para distribuir nosso conteúdo, melhor. Mas lá no interior, principalmente falando exatamente nisso, a pessoa que está trabalhando na sua lavoura, acho que o 4G não está muito bom lá ainda, né? Nem em Porto Alegre a gente está com... Nem 3G, nem 2,5G. Eu disse, o Gustavo Vitorino uma vez estava me entrevistando na Pampa, né? E aí ele disse, pô, ele estava reclamando de verdade, né? Que o 4G, que não sei o quê, que 4G, que essas companhias. Eu digo, Vitorino, para de reclamar do 4G, não descobriram nem ainda o ponto G, tu quer saber de 4G? Está antecipando a discussão. E aí, nessa linha dos podcasts, dos conteúdos on demand, eu acho que é uma tendência muito grande. E acho que não é ou um ou outro, eu acho que são os dois. Também complementa, né? Complementa. E um exemplo muito claro é o sucesso de vídeo on demand, como, por exemplo, Netflix. Então, as TVs por assinatura estão muito preocupadas, porque a tendência é uma diminuição das TVs por assinatura e um crescimento enorme dos provedores de conteúdo Sem dúvida. on demand. E nos veículos como os nossos, como as emissoras de rádio, como a rádio web,
tudo que a gente quer é o nosso ouvinte sintonizado. E não necessariamente, a não ser em raríssimos casos, ele precisa estar sintonizado ao vivo naquele momento. Claro que num jogo isso é essencial, numa partida decisiva isso é essencial, mas até para que depois a pessoa consiga prestigiar o veículo, seja a Rádio EO, ou seja a Rádio Grenal, ou seja qualquer veículo de comunicação, esse conteúdo tem que ser localizável de alguma maneira. E podendo, no momento certo, a pessoa vai viajar, quer reouvir um programa específico e ter condição de baixar aquilo de uma maneira prática e fácil e ouvi-lo, é algo muito importante. Por falar em Rádio Grenal, por falar em transmissão, por falar em jornada esportiva, nós temos um anúncio a fazer à nossa audiência, Temos né? que o Alexandre vai fazer, mas antes deixa eu fazer 2 perguntas. Não pode. Não, a gente está aqui... Já te ensinei sobre 2 perguntas. Não, é do mesmo tema, é que assim, a gente está aqui, Alexandre, teu pai é maravilhoso. São para as 2. Não, mas a gente tem mais uma prorrogaçãozinha aí. Alexandre, teu pai é maravilhoso, as rádios são maravilhosas. Eu quero fazer, em nome das agências de propaganda, 2 críticas amigas para ele. Por favor. Por exemplo, tu vai rede... atrasar o término do programa para criticar o convidado. Não, é isso que eu tô críticas construtivas, fechar amigas. com a chave de ouro. Nossa, vai mandar o convidado embora. Não. Escuta, tu tá te precipitando. É o seguinte, tá? E é 2 coisas bem básicas. É assim, ó. Eu, na rede, escuto a Grenal e a Liberdade, principalmente, tá? Em casos, por exemplo, quando por esta ou aquela razão técnica a Liberdade troca de sinal, tá? As 2 perguntas vão ser do mesmo gênero. Por que a rede não usa as suas outras rádios para dizer, na Grenal, por exemplo, abreviaria o caminho e eu ficaria triste satisfeito. Eu perdi um tempão para reencontrar a Liberdade. É uma pergunta bem pessoal, é isso? Não, tem vários. Te satisfazer. Não, assim, ó. Imagina se eu tivesse escutado na Grenal. Alô, seu nativo de não sei aonde, eu sou que gosta de ouvir o Telmo de Limas Freitas na Liberdade, não sei o que, tarará, o Mário Barbarai, não sei mais quem, o Renato Borghetti. Agora... Espera aí, tia, calma, tem mais uma pergunta. Agora a Grenal, a Liberdade não está mais no centro e não sei o que, está no tal. Não usa os seus próprios veículos. E a mesma coisa, eu te digo, eu já te falei, isso aqui é uma colaboração de graça para a área comercial. Imagina assim, ó. As agências de propaganda, o Paulo Sérgio Pinto critica as agências de propaganda, né, que vocês não trazem a verba para cá, aquela conversa dele lá. Bom, por que a rádio... Zebra Pop traz. A Zebra, eu sempre me esforcei para levar as merrecas que eu tenho aqui para lá. Não é merreca, não, tá. Não. Aí deixa eu te dizer assim, ó, isso aqui tu pode fazer lá, Alexandre. Assim, ó, por que tu não põe em todas as tuas rádios com a locução dos caras da empresa, tal, não precisa gastar com nada. Assim, ó, quer anunciar na Rádio Grenal? Faça o seguinte, dirija-se ao nosso departamento comercial, fone tal. Ou contrate uma agência de propaganda. As agências vão sorrir para ti. Muito bem. É um termo, imagina qual a audiência... Não era uma pergunta, era uma crítica e uma... É uma crítica construtiva e uma sugestão. Uma campanha junto com o Sinapro, vamos fazer. Olha aí. Bota só nas tuas rádios, imagina na 104 dizendo o seguinte... Quer fazer sucesso, quer vender o seu produto, anuncie na 104, ligue para o telefone e tal. Primeiro privilegia o teu departamento comercial, né? Garante que o cliente chegue. Ou contrate uma boa agência de propaganda. Só Muito uma frasinha bem. no final ali, um ganchinho ali. Muito bem. Registro feito. Tu discordou ou tu não discordou? Não discordo nem concordo. Não tem nada a ver com isso. Como tu não tem a ver com isso? Tu não é da área de comunicação, tu não é do marketing ou propaganda. Eu não sou uma agência de propaganda, eu não tenho nada a ver com isso. Mas tu é um veículo. Sim, e a minha relação com a Pampa é maravilhosa e não tem nada a ver com Mas tu não precisa que as agências... Não te mete na minha relação com a não, Pampa. mas tu Na não... nossa relação. Na nossa relação. Mas serve pra ti também, porque as agências de propaganda têm que prestigiar o coletivo, não tem? Isso é verdade. Então... E eles são muito chorão, né? Nós vamos fazer uma permuta lá com a... Aliás, a Zebra Pop não prestigia o coletivo. O Alexandre anuncia... Diga-se de passagem. O Alexandre anuncia no Coletiva, e lá no Coletiva tu diz, anuncie na 104, na Liberdade, na Grenal. Faz uma troca aí de indicações. Vamos terminar? O material que a gente veicula no Coletiva é justamente isso. Viu só? Anuncie na 104, na Grenal, na Liberdade. Tá vendo? Eu talvez seja o publicitário que mais ouço, que mais ouve as rádios da rede. Eu gostaria de ser essa pessoa. Ouve e contribui. Isso é importante. É porque ele não se aguenta, né? Tu vai encerrar então, vamos e tu não encerrar. vai ler aquele papinho. Calma. Segura o teu balanço. Isso, segura o teu balanço.
Ivanir Antônio Cury está conosco. O Iago Engelman, será que é isso? Ou é Engelman? Engelman. O Thiago Lopes. O Luiz Soares. O Cassiano Steinhorst. Não sei como é que fala isso. Steinhorst, deve ser. O Lucas Vaccaro, a Denise Liege, o Roger Peixoto e a Roseline Nirvana Souza. Eu quero fazer uma crítica a um ouvinte. Tu vai concordar comigo. Cadê o Antônio Borowski daí? O Antônio Borowski está envolvido com os cursos que ele está dando agora de quer dizer, enquanto ele não veio para cá ser entrevistado, ele não parou de aparecer aí. Depois que ele ganhou a entrevista, sumiu. Antônio Borowski, que apareça aí, ele está com o celular lá na mão, ele pode fazer uma onda lá, nós falamos, muito obrigado. Estou de novo aí, nunca mais se manifestou. Tá bom. Não passava de um aproveitador. E aqui, por último, está online conosco também o Roberto Schultz. Para finalizar o nosso programa, porque provavelmente a nossa próxima comunicadora já está a postos na nossa antessala. Então... mas hoje ela vai entender que é o presidente, não, tá bom. Não é o vice-presidente, é o presidente da Rede Pampa. Tá, então, em comemoração à nossa ilustre presença hoje aqui nos estúdios, qual o anúncio que Rádio Grenal e Rádio Web ou a primeira rádio do Brasil tem a fazer aos nossos ouvintes? O senhor Alexandre pode falar que vai ficar mais bonito ainda. Passa a compor a rede de transmissão das jornadas esportivas da Rádio Grenal, a Rádio EO, graças ao nosso querido Roberto Pintaúdi, que vai ajudar ao meu fervor, a chegar ainda mais longe as transmissões da jornada esportiva da nossa Grenal. Muito obrigado. Vai chegar a Dubai para algumas pessoas que ainda não conhecem a força da Grenal. Enquanto isso, a gente chega na frente lá e diz, escute a Grenal, escute a Grenal. Então, é isso, Jefferson? Então, a partir de agora, toda a nossa audiência absolutamente qualificada, ainda que o Pintaúdi reclame dos nossos ouvintes. Não, só do Borowski que ele... Não é Jefferson, volta e meia, ele reclama dos nossos ouvintes, ele fala mal da nossa audiência. Pode ser a audiência qualificada apesar do Pintaúdi. Exatamente, né? Essa rádio, ela acontece por causa do Pintaúdi e apesar do Pintaúdi. Aliás, foi bom tu lembrar que eu queria fazer uma colocação. Mais uma. Nesse cenário que o Alexandre tão bem descreveu, da modernidade, as rádios e tal, nós somos os mais criativos, porque nós não estamos incluídos nisso aí, nós somos uma rádio, a única rádio web do Brasil. Primeira e única rádio web do Brasil. Claro que já tem gente nos imitando, né? Tu sabe disso, né, Jefferson? Tem gente falando rádio fora daqui. Claro! Alguém tem uma ideia brilhante, os caras vão lá, o suga-suga, essa ideia é boa, vou falar isso aí. Como é que faz o suga-suga? Este foi mais um marketing ou propaganda. Hoje, que dia é hoje, meu Deus? Quinta-feira. 4 de julho. 4 de julho, aniversário do seu Farias, aquele que se entende também por meu pai. Fala. vai sair. Mais uma crítica construtiva. Não, para Márcia, só foi uma para ti. Não, eu pensei que tu ia falar mas não tem que falar coisa nenhuma do imperialismo yankee. Olha como eu sou antigo. Meu Deus. Que hoje é o dia da independência americana. Mas eu acho muito mais importante o aniversário do teu pai. Sabe que meu pai um dia chegou na locadora e disse, eu quero filme feito por mim, pra mim. Nascido em 4 de julho. Nascido em 4 de julho. Tom e Cruise. Aí a minha mãe disse, eu quero feito pra mim, então. Tom Cruise. Uma linda mulher. Ok. Então tá. Gente, este foi mais um marketing ou propaganda. Estamos de volta na segunda-feira às 13 horas. Recebemos hoje Alexandre Gradê, presidente da Rede Pampa de Comunicação. Fiquem agora com Confraria. Não, tu não salientou o suficiente. Tem que dizer Alexandre Gradê. Tem que dizer Alexandre Gradê, presidente da Rede Pampa de Comunicação. Valeu. Foi. Tchau, Muito tchau. obrigado. Aí.